Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, quando vamos estudar a lição de número 11. O socorro de Deus para livrar o seu povo. A verdade prática da nossa lição diz que Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. E para iniciar o nosso subsídio, nós queremos falar de 3 promessas que Deus fez a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e o versículo 3. Ele diz que de ti farei uma grande nação. Também Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Darei à tua descendência esta terra. Qual terra? Canaã. Então Deus é fiel. Como Deus é fiel em cumprir todas as suas alianças e promessas, ele vai agora socorrer o seu povo, ele vai proteger o seu povo, ele vai guardar o seu povo, ele vai zelar do seu povo. E é assim que ele faz. Se você é povo de Deus, fique tranquilo, Deus está protegendo a sua vida. Se você é povo de Deus, Deus está guardando a sua vida. Se você é povo de Deus, Deus há de te socorrer no dia da aflição, no dia da crise, no dia dos problemas, no dia das dificuldades. Clame a Ele, peça por socorro e as bênçãos de Deus descerão sobre a sua vida. Os egípcios escravizaram o povo de Israel por quase 430 anos. Mas no início não era assim. Israel começou a ser escravizado porque Israel começou a se multiplicar, começou a crescer depois da morte de José. O faraó que veio vendo o povo multiplicando e crescendo, com medo de uma possível guerra, começou então a escravizar a família de Abraão. Deus então, vendo que o seu povo estava sendo prejudicado, vendo que o seu povo estava sendo escravizado, estava sofrendo e atendendo a um clamor do povo por uma liberdade, Deus então, da tribo de Levi, da família de Arão, ele chama Moisés, irmão de Arão e Miriam. Moisés era o filho mais novo. E agora então Deus chama Moisés. No palácio egípcio, Deus prepara Moisés, porque 40 anos ali ele ficou e aprendeu toda a ciência e sabedoria do Egito. 40 anos ficou no deserto e lá ele aprendeu a ser humilde. Depois ele voltou. E quando ele voltou para libertar a família de Israel. E com a libertação da família, Deus também mostra através de Moisés a Faraó que ele é o único dominador dos céus e da terra. Ele mostra a Faraó e mostra aos egípcios que é ele quem domina todas as coisas, através das pragas que aconteceram ali no Egito, através de toda a destruição que houve no Egito. Deus está dizendo para os egípcios: eu sou o Deus verdadeiro, eu que criei todas as coisas. E então Moisés agora tira a família de Abraão, Deus tira o povo de Israel do Egito e parte para o deserto para adorar a Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus. Deus direciona Moisés para o Monte Sinai e no Monte Sinai Deus faz uma aliança com o seu povo. Deus faz promessa com o seu povo e agora o povo de Israel não era mais 75 ou 76 almas ou 70 almas que vieram de Canaã para
matar a sua fome ali no Egito. Não, agora eram 600 homens adultos, fora aqueles homens que não eram adultos, mulheres e crianças, enfim. Deus estava cumprindo a sua primeira promessa que fez a Abraão: de ti farei uma grande nação. Agora, a família de Abraão, a família israelita, o povo israelita, não era mais um povinho, não era apenas algumas almas, mas agora era verdadeiramente uma nação. A promessa que Deus tinha feito a Abraão de fazer dele uma grande nação já tinha se cumprido ali. A geração que saiu do Egito foi incapaz de entrar em Canaã. Todos aqueles que saíram do Egito para ir a Canaã, eles não foram capazes, porque desobedeceram a Deus. Você lembra da família de Ló? Você lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló saiu de Sodoma, foi tirada de Sodoma para ir a Zoar. Mas ela ficou pelo meio do caminho. Por quê? Porque desobedeceu. Na igreja acontece a mesma coisa. Muitos estão saindo do mundo e vindo para a igreja, mas não vão chegar no céu, porque desobedecem a Deus. A desobediência a Deus faz com que a pessoa não receba a proteção de Deus, faz com que a pessoa não receba as bênçãos de Deus. A desobediência a Deus é gravíssima e nós devemos a cada dia procurar sermos obedientes ao Senhor. A geração que saiu do Egito foi incapaz, foi bem incapaz. Entraram, mas os filhos desses, os filhos do povo de Israel, o filho daqueles que não entraram no Egito, entraram em Canaã, liderados agora por Josué. Josué, ele foi responsável para liderar todo aquele povo, e não só liderar o povo, ele também foi responsável em dividir as terras de Canaã, conquistar as terras de Canaã, vencer as outras nações que estavam ali, que habitavam naquelas terras, tirar aquele povo e repartir as terras às 12 tribos, as 12 tribos de Israel. E assim Josué, ele começou a fazer e foi dividindo, porque Deus estava socorrendo o seu povo, porque Deus estava abençoando o seu povo, porque Deus estava protegendo o seu povo. Os israelitas foram advertidos em Deuteronômio capítulo 28, versículos 58 a 63. Eles foram advertidos pelo Senhor para que não desobedecessem ao Senhor. Mas o que eles fizeram? Desobedeceram. E mais tarde, eles foram então cativos, eles foram presos pelos assírios. No ano 720 a 722 a.C., os assírios levou cativo os israelitas, o povo de Israel. No ano 605, 606, foi a vez dos judeus ser levados cativos para a Babilônia. Mas eles foram... Por que aconteceu isso? Porque eles desobedeceram. A desobediência não deixaram que eles alcançassem a bênção do Senhor. O povo de Israel foi redimido, foi resumido. Era um povo, uma nação muito grande, e através dos tempos, em vez de multiplicar a cada dia mais, foram diminuindo por causa da sua desobediência. A promessa que Deus fez a Abraão é que um dos seus descendentes, a outra promessa, era que um dos seus descendentes abençoasse todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Essa promessa
já havia sido feita em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, que você muito conhece. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça, ou que pisará na cabeça da serpente, que é Satanás. Então, na promessa a Abraão, ficou agora mais claro, mais fácil de entender. Agora não era apenas a semente da mulher, agora também era um descendente de Abraão. E o esmagamento da serpente resultaria em bênçãos para todas as nações da terra. Séculos depois, essa promessa, a promessa que foi feita a Abraão, agora ela é revelada, ela é também feita a Davi através do profeta Natã. Está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, o versículo de número 12. Mas essa promessa, ela indica que seria da descendência de Davi que nasceria esse prometido, esse abençoador de todas as nações, e haveria de cumprir as promessas anteriores. Deus não estava alterando aquilo que ele disse, não, ele apenas estava definindo para que entendêssemos melhor, porque Davi também é da família de Abraão, e Deus está mostrando que da família de Davi, da descendência de Davi, da casa de Davi é que nasceria, ou seja, Davi era da tribo de Judá, e da tribo de Judá, da casa de Davi, nasceria o descendente prometido que abençoaria todas as nações da terra. Esse descendente, olha bem que interessante, esse descendente não só esmagaria a serpente, esse descendente não só abençoaria todas as nações da terra, mas esse descendente agora estabeleceria também um reino eterno, um reino eterno. Os profetas, eles expuseram com mais detalhes essa promessa que foi revelada a Davi. O próprio Davi, no Salmo 110, ele vai dizer que o rei serviria como sacerdote em seu trono. Amós ligou a reconstrução da tenda de Israel, da tenda de Davi, as bênçãos aos egípcios feitas a Abraão. Amós 9, 11 e 12. Isaías falou da natureza justa do seu reinado. Isaías 9, 6 e 7. Jeremias revelou que ele seria fiel. Ele seria fiel, o seu reinado seria fiel. Jeremias 23, 5 e 6. Ezequiel mostrou que só haveria coroa para os descendentes de Davi depois do cativeiro, quando o prometido chegasse. E Ezequiel também disse, no capítulo 34, versículo 23 e 24, Ezequiel também disse que ele caracteriza o rei como o bom pastor que conduz as suas ovelhas com brandura, com carinho, com cuidado, com proteção. Veja Deus socorrendo o seu povo. Veja Deus abençoando o seu povo. O que acontece agora? Chega o Novo Testamento. E quando chega o Testamento, havia pessoas que representavam este aguardo desse prometido. Veja bem que em Lucas capítulo 2, versículo 25, Simeão esperava a consolação de Israel. Lucas capítulo 2, versículo 38, Ana representava aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. Em Marcos capítulo 15, versículo 43,
José de Arimateia esperava o reino de Deus. E agora nós vemos os primeiros anúncios. Em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, o anjo Gabriel anuncia que o prometido de Abraão nasceria por aqueles dias. Então, o anjo Gabriel vai dizer também que ele seria grande, porque ele seria filho do Altíssimo. O anjo Gabriel também vai dizer que Deus lhe daria o trono de Davi e ele reinaria eternamente a casa de Jacó. Também ele disse que o seu reino não teria fim. Outro anúncio está em Lucas 1, 69 a 73. Através do Espírito Santo, Deus fala com Zacarias que a promessa feita a Abraão e revelada na casa de Davi estava se cumprindo. E em Marcos 1,15, Mateus 3:2, nós vemos João Batista e Jesus pregando: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E através de Jesus veio todo esse cumprimento. Jesus cumpriu as grandes promessas, esmagou a cabeça de Satanás, Lucas 24, 51, amarrou o diabo e tirou das suas garras as almas que estavam em seu domínio, Efésios 4, 8 e 9, Atos 2, 31, Filipenses 2, 5 a 11, Mateus 27, 50, 53 e mais outras referências. Você vai chegar numa confirmação melhor daquilo que eu estou dizendo, que Jesus amarrou o diabo e tirou as almas que estavam em seu domínio. Horas antes da sua crucificação, Jesus avisou que havia chegado o momento de Satanás ser derrotado. Está em João 12, 31 e 32. A crucificação e a ressurreição de Jesus cumpriu exatamente o que Deus tinha dito lá no Éden, conforme está escrito em Gênesis 3 e 15. E para nós entendermos melhor esse assunto, eu quero ler Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus era o descendente de Abraão, pelo qual Deus abençoou todas as famílias da terra. Jesus era descendente de Davi, descendente de Abraão, porque ele abençoou todas as famílias da terra. Com a morte de Cristo, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Basta crer em Jesus Cristo, basta recebê-lo na sua vida e as famílias serão abençoadas. A nação será abençoada. A igreja é abençoada. Enfim, Jesus era esse descendente de Abraão que abençoaria todas as nações da terra. Como descendente de Davi, ele estabeleceu um reino eterno. Ele estabeleceu um reino eterno através da descendência de Davi. Jesus é o rei eterno. É o rei eterno. Deus resolveu o problema do pecado e restaurou a comunhão que o homem havia perdido no Éden. No Éden, o homem perdeu a comunhão, mas agora Deus, através de Jesus Cristo, restabelece esta comunhão com o homem. Quando o homem recebe Cristo na sua vida, recebe Jesus no seu coração, recebe e se entrega a Ele, ele então passa a ter comunhão com Deus. A igreja agora é o seu povo.
A igreja é o povo de Deus e Deus cuida da igreja. Deus socorre a igreja, porque a igreja é povo de Deus. Você é igreja, você é povo de Deus, fica tranquilo. Deus protege a sua vida, Deus guarda a sua vida, Deus está com você. A igreja salva é o povo seu. A igreja salva é um povo especial. A igreja salva é o povo zeloso. A igreja salva é aquele povo que pratica e que faz boas obras. Você é igreja de Deus, é povo de Deus. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer te dar vitória, como ele deu ao povo de Israel no tempo da rainha Esther. Esther, ela foi chamada por Deus. Deus antecipa, ou seja, antecipadamente, Deus estava vendo que mais tarde o povo de Israel precisaria de alguém para defender, que ali representasse, que ele usasse para defender, para guardar, para proteger o seu povo. Então Deus permite que Esther viesse ser a rainha ao lado de Assuero, que era o rei nesta época. Mardoqueu, que havia criado Esther, que havia educado a Esther, agora vê Esther sendo usada por Deus. Vê Esther sendo abençoada e sendo usada por Deus para livrar o povo de Israel. Porque o povo de Israel agora iria passar por uma crise. Antes, essa crise ela já havia começado bem antes, quando o povo de Israel não se prostrava diante de homens. O povo de Israel não adorava a deuses estranhos e não se prostrava diante de homens. Mardoqueu representava esse povo assim. E Amã, que era um dos primeiros, era o primeiro ministro do rei, era como se fosse o primeiro ministro do rei Assuero, começou a odiar não só a Mardoqueu, mas a odiar todo o povo de Israel. E então ele ajunta os seus, cria uma lei, e esta lei era para destruir toda a nação de Israel, todo o povo de Israel. Mas Esther já estava lá representando uma ordem divina, estava lá para cumprir uma ordem divina. E quando Mardoqueu soube desta lei, ele pede socorro a Esther, que no primeiro momento, Esther parece não aceitar o que Mardoqueu pede. E então Mardoqueu vai dizer para ela: se você foi colocada aí por Deus, você foi colocada aí por Deus, porque Deus sabia que nós iríamos passarmos por uma crise da qual nós estamos passando. E você foi posta aí para nos ajudar agora. Só você está aí. Se você não ajudar, se você não fizer nada, fica sabendo que Deus vai levantar uma outra pessoa, mas o seu povo vai ser socorrido. E você, com a sua família, vai ser destruída. E a rainha Esther, diante dessas palavras, então ela atende, convida as suas companheiras para um jejum, pede para Mardoqueu orar e jejuar durante 3 dias, porque ela iria falar com o rei, mesmo que aquilo custasse a sua morte. Então, o povo de Israel, em todas as 127 províncias, se reúnem, jejuam, oram e clamam a Deus. No 3º dia, a rainha Esther aparece diante do rei e faz a sua petição para o rei. Ela, no 2º banquete que ela ofereceu a Assuero e a Amã, ela confessa que Amã havia criado uma lei para destruir o seu povo. E então o que acontece? O rei Assuero manda que enforcassem
Amã na forca que ele havia feito para enforcar Mardoqueu. E então o povo de Israel é livre, o povo de Israel pôde lutar, pôde vencer. As nações, elas temeram o povo de Israel, ajudaram o povo de Israel, e Israel foi abençoado. Sabe por quê? Porque Deus cuida do seu povo, Deus guarda o seu povo, Deus abençoa o seu povo, Deus abençoa uma nação. Talvez a sua nação está passando por uma crise, a sua nação está passando por um problema, por uma dificuldade econômica, financeira. Quantos milhões de desempregados no Brasil, quantos outros milhões desempregados em outras nações, quem sabe na nação que você vive, quantos desempregados estão sofrendo? Quantas pessoas estão passando não só por crises financeiras, mas por crises familiares, crises de saúde e outras crises no mundo, são as aflições do mundo. E você, nós, como igreja do Senhor, devemos orar, devemos jejuar, devemos buscar e clamar a Deus por um socorro. E aqueles que forem povo de Deus, aqueles que forem o povo do Senhor, Deus com certeza vai socorrer, vai abençoar e vai dar vitória em nome de Jesus. Faça isto, ore, jejue, busque a presença de Deus e a sua nação, a sua família, você, o povo de Deus, vai ser abençoado. E eu quero abençoar a sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que está orando comigo agora, abençoa a sua família, abre as portas, supre as suas necessidades, socorre, Senhor, a sua família, socorre, Senhor, a sua cidade, socorre, Senhor, a sua nação, socorre, Senhor, os seus parentes, os seus amigos e os abençoe em nome do Senhor Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida. Eu quero pedir a você, subscreva no meu canal e veja todos os subsídios, todas as mensagens que ali estão postadas para a edificação espiritual da sua vida e da sua família.